Eu pensei da gente começar falando um pouquinho e aí depois a exibir o clipe, né, para as pessoas que ainda não viram. Alguns alunos aqui já assistiram o clipe no semestre passado, mas acho que algumas pessoas não viram. E deve ter gente entrando. Eu pensei da gente começar falando do processo mesmo, assim, de como que foi, né? A coisa a gente estava no filme da Helene Café, daquela Café, do Beto, e aí toda a ideia da composição da música, sabe? Você contar a história mesmo. E aí a gente entra Ah, nos menores e exibe o clipe, né? nossa, as coisas. Ah, a arte é muito complexa, né? Você tá aqui, de repente, eu e Tarsila estamos fazendo um filme, fazendo uma arte, e aí, através dessa arte, surge outra ideia, para a gente dar continuidade, né? Então, a arte não para. Esse filme da Helene Café, ele fala sobre diversos corpos, sobre corpos LGBTQIA+, sobre povos indígenas, sobre pessoas pretas, sobre as minorias, sobre os minorizados, na verdade, né? E aí, Beto Vasconcelos me propôs para eu declamar uma poesia de... Era Conceição Evaristo? Da Conceição Evaristo. Tarsila? Sim, Da sim. Conceição, e aí, nesse processo, eu falei, por que eu vou falar sobre Conceição se eu posso contar minha própria história? E aí, compus a música Minha Carne, pensando nessas histórias, desses corpos minorizados, porque a gente estava fazendo um intercâmbio entre lutas, né? Então, eu sabia das dores do outro, de outros corpos. E aí, compus a música Minha Carne, e aí nós tivemos a ideia de fazer o videoclipe. Eu chamei Tarsila para dirigir, eu falei, vamos fazer um videoclipe dessa música? E aí a gente foi inventando, né, histórias. Mas aí nesse processo todo a gente falou que a gente queria falar desses corpos, mas que a gente queria retratar só apenas a história de mulheres, independente de quem fossem essas mulheres, mas do papel que essas mulheres escolheram estar em sociedade. E aí a gente escolheu minuciosamente cada uma dessas mulheres quilombolas e indígenas para que elas mesmas contassem suas próprias histórias. E a gente escolheu Sônia Aramirim, mulher indígena, liderança da aldeia lá do Jaraguá, para ela contar a história da sua aldeia. Então, não vem através de mim, que sou mulher preta, e nem através de Tarsila, uma mulher branca, que ia falar por Sônia. A gente escolheu Sônia para ela mesma dirigir as cenas em que se refere ao povo dela, ao povo indígena, porque quem melhor para contar sua própria história do que a própria mulher que está ali viva, servindo para mostrar para outras mulheres indígenas. Então, a gente não quis que essas pessoas fossem retratadas apenas como cenário, como objeto, como figurante. Não. Cada um daqueles olhares contaram suas próprias histórias. E antes de filmar, antes de tudo, a gente tinha uma conversa, né, com essas mulheres. E essa conversa era justamente para saber sobre quem era essa mulher. Explorar o que ela tinha vontade de ser e declamar para a sociedade. Assim como eu pude declamar em forma de música, em forma de direção desse clipe, a gente teve essa preocupação para que todas as mulheres que participaram desse videoclipe se autodenominassem, se autoproclamassem, né? Então, a gente pensou muito sobre isso, e o Minha Carne, ele fala sobre isso, sobre quem são essas mulheres, o papel que elas escolheram estar na sociedade. E que tem tudo a ver com da letra da música, né? Exatamente também, né? Sim, a música fala muito sobre isso, né? Mistura indígena e quilombola, né? Então, quando a gente fala que o Brasil é essa mistura, o Brasil é miscigenado por povos indígenas e quilombolas, que são os povos, na verdade, os originários dessa terra são os povos indígenas, mas como a gente teve um povo que foi escravizado, que foi trazido para essas terras e que se juntaram com a população indígena, então a música fala muito sobre isso, né? Sobre essa inquietação de contar a história desse povo, porque ninguém conta a história dos povos indígenas. A gente fala muito sobre escravidão, a gente fala muito sobre a crueldade que foi a escravidão dos povos pretos, dos povos quilombolas, mas a gente esquece de contar a história dos povos indígenas. Então, teve muito essa preocupação de juntar esses povos para que as pessoas entendessem que os povos indígenas, eles são os donos dessas terras e que eles, sim, são os originários, né? Então, a preocupação toda foi essa. Não só com o videoclipe, mas a música também. A música em si fala muito sobre isso, que é o Brasil, né? Que é essa mistura indígena e quilombola, e que nós ainda continuamos presos. Quando eu falo como um passarinho preso na gaiola,
quer dizer que a gente continua escravo, nós ainda somos escravizados, porque todos os nossos direitos constitucionais são negados. Então, como um passarinho preso na gaiola. Quer dizer isso. Ótimo. Grande, você acha que já dá para a gente exibir? Ou... Sim, tá. Se quiser, pode exibir agora. Então, vamos exibir, aí a gente continua falando a respeito. Somos a maioria. Somos a maioria. Foi-se a chibata, implantou-se a lei, ambas sob a tutela das mesmas mãos dos senhores de engenho. Gente, quem achou que a qualidade estava baixa da resolução do vídeo, eu coloquei o vídeo, mas pode depois, porque acho que super vale a pena, que esse clipe é super estético, assim, né? Então, e tá super em alta nesse link que eu mandei, tá? Tire suas mãos de mim agora. É a carne mais barata que você deseja. É a minha carne que você deseja. Então, aí com todo esse... Durante, o que a Preta não mencionou, assim, ela falou que a gente ia conhecendo cada personagem mais a fundo, mas o que ela não mencionou, várias mulheres, a gente gravava uma entrevista mesmo com as mulheres, né? Que vai ser um documentário. A gente está até iniciando a montagem novamente desse longa documentário, né? Minha Carne, sobre essas mulheres negras e indígenas, mas que agora, né, com tantas coisas que aconteceram de um ano para cá, acho que vai ter muito um protagonismo assim da Preta e da Sônia, né, que a princípio elas seriam personagens, mas também diretoras, mas acho que agora, com tanta coisa que aconteceu, né, Preta? Então, eu só não especifiquei, né? Mas quando eu falo dessa aproximação, era sobre isso, dessa conversa que a gente teve antes de gravar as cenas com as mulheres. Até porque a gente precisava extrair dela essa emoção para a gente passar no vídeo, né? Para a gente passar no clipe. Então, antes, a gente explicava que a gente estava gravando um clipe doc. E que a gente precisava conhecer aquela mulher a fundo, né? Então, eu fazia sempre entrevistas com aquelas mulheres para tirar essas emoções. Então, foi um trabalho muito minucioso, né? Então, de diversas formas a gente trabalhou nesse clipe. Eu digo que a gente foi o meu psicóloga, diretora, amiga. E tem isso realmente, né? Porque para a gente fazer um filme, isso é um filme. No específico, independente do tempo, isso que a gente mostrou aí é um filme. E é lindo, conta a história de uma garota que tinha o sonho de ser professora, e tem os sinais que na sala de aula só tinha ela de negra quando criança, e ela cresce e vira a professora. A referência dela é a professora negra que ela tinha. Então, são vários sinais aí, né, de muitas coisas. Esse clipe conta muitas histórias. E o clipe foi exibido em festivais como curta-metragem mesmo, né? Entrou em alguns festivais como filme, porque é isso, a gente considera mesmo um filme. E é engraçado que eu estava vendo os materiais aqui para os alunos, quando a gente estava em produção, né, em pré-produção do clipe, do documentário, e é muito foda, assim, o tanto que a gente... várias coisas que a gente ia filmar, a postura que você tem de criação é muito legal, porque assim, várias coisas às vezes não davam certo, ou a gente não conseguia, e a gente sempre achava uma solução, não, vamos fazer assim, então, com o que a gente tem, e isso era muito incrível, acho que foi a melhor coisa, assim, de trabalhar com você e com a Sônia, foi isso, assim, que a gente... E isso, né, eu chamo isso de cinema novo, não é cinema novo, é o cinema que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem, a gente só não pode deixar de fazer. E a gente vê as pessoas fazendo cinema com o celular, você vê criança agora, qualquer coisa que você faz é cinema, é arte. Na pandemia, o que salvou foram essas artes que as pessoas estão fazendo em casa. Eu estou vivendo de arte e vivendo dentro de casa. Então, a gente faz cinema de guerrilha. A gente faz cinema que a gente tem. E esse clipe foi isso. A gente conseguiu fazer um clipe com R$5.000. Esse clipe. Exato. É exatamente isso, assim. E eu vendo, assim, a primeira reunião de roteiro que a gente teve com várias pessoas, ajudando, colaborando,
E aí, sei lá, tinha 27 cenas que a gente ia fazer, assim, várias não aconteceram, várias também aconteceram, mas era muito isso, assim, a gente conseguia... E eu acho que principalmente, que era uma coisa que vinha muito de você também, de cada mulher retratada, a gente estava no espaço dela, no momento dela, e isso trazia muita verdade, assim, né, do que a gente estava fazendo. Sim, porque como diz a própria música, né, no processo inteiro da composição, eu não queria contar a história de outra mulher. Eu queria contar a minha história e eu também quis que essas mulheres, você também achou isso possível, que elas contassem sua própria história, né? Quando a gente pensou muito no processo de o que é sororidade pra gente, né? Vamos falar de sororidade, de dororidade. Então a gente colocou em prática a sororidade quando a gente uniu 3 mulheres de 3 etnias diferentes. Uma branca, uma preta e uma indígena. Então a gente mesclou para que realmente o cinema possa entender que é possível, sim, fazer cinema com todos. Exatamente. E na aldeia da Sônia foi incrível também, né? Porque é uma coisa... A gente realmente se conecta em outro lugar, assim, outra... Faz toda uma outra força, né? Incrível. As cenas muito verdadeiras, né? Quando eu falo para a Sônia, vamos fazer uma cena de se olhando, né? E a gente juntando nossa face, né? Porque nós somos isso. O Brasil, ele é fruto dessa miscigenação. O Brasil é indígena e quilombola. E a gente tem que retratar essas histórias como as protagonistas. Então, foi nisso que a gente pensou muito. Quando a gente falou para a Sônia, para ela mesma dirigir, ela falou, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, o que você gostaria que fosse passado aqui da aldeia, da sua vida? E ela começou a conversar comigo, né? Sobre o que ela gostaria. E eu falei, vamos filmando, bora fazendo isso. Porque isso já é a direção. A partir do momento que ela fala e que a gente enxerga essa fala dessa mulher, ela mesma já está se autodirigindo. Quando ela tem um poder de fala, ela já está se dirigindo. Então, a gente pensou muito nisso. Total. E eu achei muito incrível, assim, que a Sônia nunca não tinha dirigido ainda. E, de repente, a gente chegou na aldeia, a luz estava caindo, e ela falou, não, a gente vai filmar ali. Aí eu lembro que a Alice, uma das fotógrafas, ainda falou, nossa, mas não sei, acho que a luz caiu um pouco. Ela falou, não, está ótimo, vamos filmar. Já assumiu o set ali, e disse, para mim, está muito bom, vamos fazer. Foi incrível. Gente, eu acho que quem quiser fazer perguntas já pode fazer também para a Preta, aproveitar aí esse momento. Aproveita que daqui a pouco eu vou sair. Sim, uma pessoa muito ocupada. Eu gostei muito da textura. Desculpa, Grande. Por favor, pai. Desculpa. Eu gostei muito da textura, Preta e Tarsila. Eu achei que o videoclipe, o filme, né, em si, ele tem uma força com essas mulheres e a textura te traz um pouco isso, né? Você vê essa cor de pele muito bem produzida, esse olhar dessas mulheres, esse desenrolar delas dentro da própria imagem, é muito bonito, viu? Eu acabei vendo no link também e eu gostei bastante, né? Os locais que vocês escolheram, o museu, né? Que é um lugar tão elitista e tão branco. Eu achei poderoso a imagem que tem lá. Essa cena do museu eu achei... eu posso falar? Vou te traduzir essa cena. Essa cena é muito foda. Por que eu quis retratar? Peguei 2 molduras. Eu falei assim, Tarsila, a gente precisa retratar a história dessas mulheres como protagonistas, porque no museu, quando você chega no museu, você só vê os povos indígenas e quilombolas no fundo. Mas quem escreveu a história desse país somos nós. Eu falei assim, a gente vai pegar 2 molduras e a gente vai ficar na frente desse museu, na frente de todos os monumentos que tem, na frente de tudo, porque quem tem que contar a história desse país somos nós. Quando eu digo que meu corpo é político, aquilo ali é um ato político. Eu estou falando que quem construiu a história desse país foram esses povos. Então, a moldura, ela simboliza isso, né? A moldura viva, que a gente conta a história do museu, mas o museu não conta a nossa história. Então, foi por isso que a gente colocou 2 molduras e ficamos à frente da moldura. É incrível. Todos os planos ali do MASP são muito incríveis, muito fortes, né? Diz muito, assim. Em uma imagem, um plano diz muito.
O simbolismo é tudo muito. Parabéns, Preta, pelo clipe, Tarsila, todas as mulheres, muita força, realmente, não tenho o que discutir. Quais você considera que são os principais obstáculos para as mulheres, e principalmente para as mulheres negras, fazerem valer sua força no audiovisual e na cultura em si? Todos, porque a a mulher é totalmente invisibilizada, né? Principalmente a mulher preta, porque a gente ainda vive na escravidão, a gente ainda vive a necropolítica desse país, prova que a escravidão ainda existe. Então, as mulheres pretas, principalmente, no audiovisual, nunca ganharam espaço. Você pode ver aí nas televisões, nos grandes filmes, os papéis que tem para a mulher preta. Agora isso está mudando, né? Um pouco. Mas os papéis são sempre de empregadas domésticas. A mulher preta nunca é retratada como uma doutora. A mulher preta nunca é retratada como uma liderança. Então, a mulher preta está sempre retratada como uma bandida, como uma empregada, como a que serve cafezinho. E no audiovisual, onde estão as mulheres pretas? Servindo os cafés, catering, né? Ou então passando a roupa, ajudante da figurinista. Né? A gente nunca tem aí. Agora a gente está vendo diretoras, porque a gente está exigindo nosso lugar nesse mercado de trabalho, mas não só as mulheres pretas, eu digo todos os corpos negros desse país, está exigindo sim, e a gente está fazendo nossos próprios filmes. É tanto que a gente acabou de assistir um agora, feito por mim. Quem é que ia dizer que eu ia ser uma diretora? Que eu mesmo não acreditava que eu seria uma diretora, porque eu nunca tive a oportunidade de alguém olhar para minha cara e falar, você pode ser uma diretora. Sabe? Então, a gente está começando a usar e começar a falar, começar a escrever nossa própria história e não deixar que ninguém conte nossas histórias. A gente mesmo está começando a escrever nossa história. Então, acho que o papel da mulher no audiovisual brasileiro é o papel de reintegração de posse. Mais alguma pergunta, gente? É sua segunda experiência, porque você participou do Aerotel Cambridge, né? A primeira experiência como diretora, o que mais você fez no audiovisual? Bom, como diretora, essa foi minha primeira experiência, né? Mas no audiovisual eu trabalho como atriz, eu trabalho como produtora de elenco. Na verdade, nessa atual conjuntura, a gente trabalha como tudo, né? Eu, graças a Deus, eu tenho um espaço aí no audiovisual. Então, agora, eu tenho diversos filmes que estão em cartazes agora. Estou em vários festivais com outros filmes, não só de Eliane Café, mas de outras diretoras, outros diretores. Acabei de voltar de Berlim agora, no Berlinale, com um filme que eu tinha feito a produção de elenco. Então, esse não é meu primeiro trabalho, né? Então, trabalhar no audiovisual com esses outros filmes, e principalmente com o Hotel Cambridge, de Eliane Café, me possibilitou me enxergar como uma mulher preta inserida no audiovisual. Então, Minha Carne foi só meu primeiro trabalho como diretora no audiovisual. Obrigado. Perguntas, gente? Sobre uma coisa que a gente, né? Aliás, a gente nem tem falado tanto é sobre o documentário, né? É uma coisa, como eu disse, né? Eu acho que com tantos últimos acontecimentos que aconteceram, né? Diversas coisas, eu acho que ele mudou um pouco, assim, desde a primeira vez que a gente teve essa ideia de retratar essas mulheres, né? E eu acho que agora muita coisa... Ele tomou uma outra proporção, né, Tarsila? Tomou outra proporção. A gente vai contar a história agora de outro jeito, né? Para vocês que não sabem, eu sofri uma prisão injusta. Eu fiquei 108 dias presa. E a Tarsila e a Sônia foram na prisão me visitar e conseguiram filmar de lá. Então, a gente vai contar a história de uma outra forma agora. Tudo que conta na letra Minha Carne, eu vivi. Então, essa música, ela é visionária. Então, a gente vai contar o filme agora de dentro, sabe? De uma outra forma. A gente vai fazer esse filme, fazer essa montagem, mas contando o que é Minha Carne, o que foi Minha Carne, esse processo de Minha Carne. Quando eu falo, né, tipo, como um passarinho preso na gaiola,
deixe-me ir, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. Cantei isso dentro da prisão. Para o nosso filme. Então, isso vai ser retratado como vivência mesmo, né? Tipo, eu vivi o que a música disse. Exato. Não, e um dia depois que a gente foi fazer essa filmagem, ela saiu. Então, gente, foi muito. Eu acho que foi a última entrevista que eu dei. Eu falei, vocês vieram trazer meu alvará, né? Sim. Sim, e na filmagem tem escrito isso, eu falo isso, né? E aí, quando eu saio no outro dia, encontro a Tarsila de novo lá na frente me esperando. Eu, nossa, mana. E tem tudo isso filmado, isso que é o mais incrível. Tem tudo isso filmado. Então, esse roteiro, gente, pra vocês terem noção, o roteiro foi escrito antes, né? Esse vai ser o primeiro filme que a gente escreve o roteiro, tipo, que a gente filma e o roteiro já tá pronto, sem a gente escrever, né? Sem a gente mesma planejar esse roteiro, né? Nem o roteiro, nem a locação. Foi tudo... As coisas foram acontecendo todas. E continuam acontecendo, né? Continuam acontecendo, Continuam. Com a Sônia também, né? Com tantas coisas. Com você também, né, amiga? Sim, comigo também. Mas, no caso, esse filme é sobre vocês. Então, eu estou aqui para retratar. Ai, ai. Oi, desculpa, Tarsila. Ô, Preta, como você trabalhou no Hotel Cambridge, e ele é meio assim, uma ligação com um documentário, né? Sobre espaços para aquelas pessoas, né? Eu percebo que você está fazendo um novo documentário. Você acha que essa relação, como você começou com o documentário, né? Viu fazer, te fortalece dentro dessa construção narrativa de documentário, ou você tem uma ligação também com ficção, assim, tipo assim, o próprio clipe tem uma pegada também um pouco documental nessa linha bonita de mostrar um pouco essa força, né? O que você vê nisso, assim? Me fortalece muito, muito. O Cambridge, ele foi uma das maiores lições, assim, da minha vida. Porque quando a gente fala em documentar e não fazer ficção, a gente está mostrando a realidade, né? Então, eu prefiro documentar o que acontece do que criar, do que inventar a história. A gente já tem tantas histórias que estão sendo vividas, independente dela ser uma história que conte desgraça ou felicidade, as histórias elas já existem. Então, eu não preciso perder muito tempo criando, porque ela já existe. E, para mim, facilita muito. Mas essa linguagem de documentário atravessa barreiras de uma outra forma, né? Então, a gente faz um documentário, materializa a vivência para que outras pessoas possam enxergar com o nosso olhar e também possa dar o olhar dela, né? Eu acho que a história de documentar o que já existe, além de facilitar, ela é uma chave, ela abre portas. Lindo isso, Preta. Porque as pessoas acabam tendo medo do desconhecido, né? Então, quando você mostra que aquilo é de outra forma, porque a imprensa mostra uma coisa, né? E quando a gente mostra que é de outra forma, as pessoas começam a quebrar o preconceito. Porque as pessoas têm preconceito do que elas nunca viram. Então, documentar é quebrar. Total, total. E a gente sempre brinca que é isso, né? Eu e a Preta, a gente já fez 2 longas com a Eliane Café, né? Além de ser nossa amiga. Então, a gente sempre brinca que Lili Café nos inspirou demais e continua nos inspirando sempre, né? Ela é. Figurinha. Bom, tem uma pergunta aqui no chat. O Mário está perguntando, o que seria Preta, eu gostaria de saber, diante de sua vasta produção e um papel importante no cinema brasileiro, o que seria preciso para que haja mais representatividade no audiovisual? É preciso criar oportunidades para ter representatividade.
A gente não pode, eu não posso ter representatividade de uma pessoa que não fale a mesma linguagem corporal que a minha, né? Eu não posso falar que mulher preta está inserida no mercado do audiovisual se eu não enxergar, se eu não ver uma mulher preta no audiovisual em outros papéis, sendo retratada em outros papéis, a não ser na faxina, servindo um cafezinho. Então, a gente precisa, nós que estamos inseridos no audiovisual, precisamos inserir pessoas, criar oportunidade para essas pessoas, para que outras pessoas pretas, indígenas, para que outras pessoas minorizadas se enxerguem e também vejam oportunidades de se inserir naquele mercado, né? Porque o mercado do audiovisual é uma apartheid, gente. E a gente sabe muito bem disso. Então, a gente precisa criar oportunidade. Existe uma seletividade de pessoas no audiovisual. Por exemplo, depois da minha prisão, eu escrevi um livro dentro da prisão, né? Esse livro vai virar filme, só para vocês saberem, viu? Ou série, porque é um livro que tem não sei quantas páginas. O livro vai ser lançado agora pela Boitempo. Então, nesse livro tem figuras como Angela Davis, tem histórias de outras mulheres que eu cruzo na prisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse filme com diversos diretores. Cada um desses diretores vai contar um olhar dessa história, mas eu quero fazer a produção de elenco e quero inserir mulheres que estiveram presas, talvez as que estiveram lá comigo e que saíram. A gente precisa criar oportunidades. E como é que se cria oportunidade? Colocando essas pessoas para elas mesmas falar sobre elas. Eu não preciso criar um personagem. E até perde a graça, né? Eu acho que quando a gente coloca ali a realidade, os fatos, quando coloca uma pessoa que se auto-interprete, o filme ganha uma outra proporção, uma outra verdade. Fica até mais bonito. Incrível. Perguntas? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Ô Preta, a gente felizmente está vendo o aparecimento, eu acho que não é o termo correto, né? Mas a visualização que tem as mulheres negras, não só no audiovisual, mas também como outras áreas da interpretação. Na dramaturgia, a Grace passou. Grace, maravilhosa. A Dione, essa figura massa pra caralho, no núcleo de dramaturgia aqui do lado e tal. E eu tenho uma percepção, às vezes, um pouco pessimista das coisas em função daquilo que a gente está vivendo, assim, olhando todo dia. Mas quando eu vou para aquele núcleo de dramaturgia maravilhoso, existe uma espécie de ascese, assim, porque nas comunidades está acontecendo muita coisa. Tem muita gente fazendo muita coisa que não está sendo vista. E eu queria que você falasse um pouco disso, desse sopro enfim, de coisa boa acontecendo, de mudança a vir. Os povos pretos, os povos periféricos, né, essas pessoas que nunca tiveram oportunidade, elas sempre foram muito criativas. Por quê? Para sobreviver, você tem que ser criativo aqui no Brasil, né? Então, as periferias são locais que são bem esquecidos. E são pessoas muito inteligentes que nunca foram inseridas no mercado de trabalho. O que elas estão fazendo agora? Estão aproveitando toda essa maré e fazendo o seu próprio cinema. Estão aproveitando tudo isso aí. Porque pessoas brancas que sempre estiveram no audiovisual estão aonde? Descansando nos seus belos sítios, nas suas belas casas de praias. E essas pessoas estão saindo para ir trabalhar. A gente viu agora um garoto preto que recebeu um prêmio lá em Belo Horizonte porque ele foi retratar a história dos ônibus lotados e só estava lotado de pessoas pretas. Fica em casa, mas quem tá ficando em casa são os ricos. Então, essas pessoas estão aproveitando isso para mostrar seu trabalho, para mostrar seu potencial e para criar diversas coisas. Por quê? O que está entretendo as pessoas a ficar em casa? É a arte. E a periferia é um lugar onde se faz arte, onde a arte nasce do bueiro. Então, essas pessoas estão aproveitando agora para fazer isso e, graças a Deus, estão sendo bem vistas. Então, o Covid, esse isolamento social, proporcionou um pouco disso. Grato, valeu. Isso, gente, isso aí que eu tô falando para vocês é o cinema novo, viu?
A gente está falando aí de cinema, a gente vê aí um garotinho, uma criança com celular, tá todo mundo criando filmes. Essas ferramentas aí, TikTok, esse negócio do Instagram, isso dá muito filme. A gente tá vendo, eu vejo séries no Instagram. As pessoas estão criando séries. A periferia está criando séries periféricas e passando capítulos por dia e entretendo as pessoas com a vida real, baseada em fatos reais. Esse é o cinema novo. Total. Perguntas, gente? Ô, Preta, uma coisa, você está falando dessa coisa do Instagram, desses locais. Existe alguma distribuidora que a gente possa ter acesso nesse material, além do Instagram, que as pessoas têm essa diversidade? Porque, assim, a gente tem pouco acesso, a não ser por Instagram, algum aplicativo assim, mas a gente não tem, às vezes, uma divulgação desses meios que são transportados esse material todo, né? Se você puder dar algumas dicas, seria interessante. É assim, ó, funciona dessa forma. Primeiro, eles usam todas as redes, né? Mas a plataforma principal para a exibição é o YouTube. Então, posta-se no Instagram um trecho e fala, ó, clica nesse link e tal. E a pessoa vai lá no YouTube. E do YouTube ele já manda para outro canal, que já chega na pessoa. E dessa forma, a pessoa consegue fazer uma economia solidária. Então, são diversas redes. A gente só precisa buscar os nomes, né? Tem uma série agora no Instagram que chama-se Pretas Bichas. O que é Pretas Bichas? Mostra a história de diversas mulheres trans, diversos LGBTQIA+, e cada dia eles vão contando uma história de amor. Então, aí eles passam tudo isso no YouTube. Então, no YouTube, eles estão os próprios, como é que chama? YouTubers, né? Então, cria-se essas artes e joga tudo no YouTube. E aí, diversos seguidores, né? Porque as pessoas ficam curiosas para saber sobre isso, sobre qual será o próximo capítulo, né? E é uma coisa nova, não é aquela coisa engessada que a gente vê na TV, que a gente vê na Netflix, né? Que a gente vê em outros canais no Amazon, que são canais pagos e que essa população preta não tem dinheiro para pagar. Então, o que eles fazem? Eles mesmos criam as próprias histórias para que a população preta e bicha e LGBTQIA+, e trans se vejam ali, se enxerguem. E eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Incrível. Vou fazer minha série agora, vou começar a fazer a minha. Pois é. Não, mas você vai fazer no Instagram ou você está falando do livro? Não, mas é para migrar, né? A gente só coloca um trecho, aí migra, aí clica aqui, aí vai. Sim. A gente tem que aguçar a curiosidade das pessoas. Tem que trazer o novo aguçando a curiosidade, entendeu? E falar também de racismo, né? De LGBTfobia, de tudo que é ruim, trazendo um pouco de humor para entreter as pessoas, é bom também. Fazer uma nova linguagem. Então, isso é uma coisa que eu ia comentar mesmo, assim, talvez esse pessoal todo que você comentou, que é da periferia e tudo, renove, né, o cinema, porque, assim... a renovação do cinema, né? O menino ganhou o prêmio agora, mostrando o apartheid desse isolamento social. O cara preto foi lá, pegou o celular dele, começou a filmar, e ele mesmo fez os cortes, ele mesmo juntou e ganhou um prêmio. Total, não, mas o que eu ia dizer é que a maioria dos cineastas não preocupam muito com o público, a meu ver, sabe? Eu acho que sim. Tem muita preocupação com o público, e isso é um erro, entendeu? A Eliane Café, ela tem muito isso, né? De se preocupar, além de se preocupar com o público, de levar o público para o cinema, mas de também se preocupar com as pessoas de onde ela filmou, né? De onde ela esteve. Ela sempre retorna, ela sempre permanece. Ela fixa ali. Não é que nem a maioria dos diretores que filmam e vai embora, esquece dali, né? Esquece das pessoas. Ela sempre retorna, sempre permanece. Total. Nossa, é incrível. Preta, eu queria falar uma coisinha. Eu vi o seu clipe e eu queria te dizer que eu fiquei muito emocionada vendo o seu clipe. E se o objetivo era que mulheres negras, eu sei que tem as indígenas, mas eu me sinto muito representada pelo seu clipe. É maravilhoso. Parabéns, viu, Preta? Obrigada. É muito emocionante, viu?
Linda, obrigada, obrigada. É isso, né? A gente procurou fazer com que as mulheres se vissem, tivessem representatividade. A gente recebe muito afeto de mulheres quando vê aquele clipe falando que coisa linda, né? Eu me enxerguei ali, que fotografia linda. E a gente precisa falar para as mulheres o quão importante elas são. Precisa afirmar para elas todos os dias que elas são lindas, fortes e poderosas. Então, esse clipe, ele traz muito isso. Ele quer dizer muito isso para as mulheres. Cada uma dessas mulheres são uma sementinha de Marielle. Cada uma dessas mulheres são a sua própria semente, são suas próprias heroínas. Então, a gente precisa afirmar todos os dias, porque a gente vive num país que não valoriza as mulheres. Mas eu, como mulher preta, Tarsila, como mulher do audiovisual, valorizamos todas as mulheres. Todas. Então, é muito incrível, assim. Acho que a coisa que mais tocou, assim, é quando o filme estava pronto e as mulheres se viam e ficavam muito emocionadas, sabe? Nossa, tem algumas mulheres ali que a gente fica realmente emocionado de vê-las na tela, né? E elas se ver ali, né? Elas se enxergar como protagonista de sua própria história. Teve mulheres ali que nunca se imaginaram no audiovisual, né? Então, quando a gente fala de criar oportunidade, é sobre isso. Colocar essas mulheres. No dia do lançamento do clipe, a gente fez questão de distribuir um vasinho, de chamar todas, de convidar todas, e de dar um vasinho de flor para cada uma delas, assim, ó, e falar, você é muito importante para o mundo. Para cada uma dessas mulheres, nós distribuímos flores. Ô, Preta, e como foi reunir essa turma toda? É mulher, muitas amigas, mulheres. Muitas, né? Muitas. A maioria são grandes amigas. E tenho acho que 2 ou 3 que passaram na rua e pediram para participar. E a gente pode participar sim. A gente deu o cartão, deu o número de contato. E a gente quer você no nosso clipe, seria uma honra. Elas viam e falavam, o que é isso? É um clipe, você quer participar? Vem. Foi lindo. Mas a maioria ali são todas conhecidas. São grandes mulheres que eu tinha vontade de retratar, que eu tinha vontade de que a sociedade conhecesse como heroínas. Então, elas ficaram muito felizes em participar. Foi um processo muito lindo mesmo, de amor, de afeto. Todo mundo fez questão de participar, ninguém negou ali. Ninguém se negou a participar. A Preta é uma produtora de elenco nata, assim, porque para ela é muito natural, assim, pensar para um papel ou para um momento, sabe? Ela já sempre tem umas 15 opções na cabeça. E houve algumas vezes, aconteceu até da gente estar filmando ali na Oca e de repente uma mulher que trabalhava no MAN participou, sabe? Mas assim, foram exceções. A maioria das pessoas a Preta trouxe. Eu trouxe algumas, mas a grande maioria foi a Preta e foi muito incrível, assim. E muito isso que eu falei também não vai dar para filmar ali. Então vamos filmar na ocupação. Vamos fazer... a locação tal caiu. Eu tenho um cenário massa ali. Vamos ali que eu tenho uma locação maravilhosa. Ali, ó, tem aquela parede, a gente pega ali, ó. A gente já tá falando isso com essa cena da parede, tipo, muito assim. Foi acontecendo. Foi incrível. Fazer cinema de guerrilha mesmo, fazer cinema com o que a gente tem, sabe? Não esperar passar para filmar no outro dia. Se eu tô com o equipamento ali, tô com a equipe, e tá a pessoa ali, quer fazer, bora fazer com o que a gente tem. Eu não vou ficar esperando o céu se abrir, parar de chover, a nuvem passar, não, bora fazer aqui, ó. A gente tem essa cena, vamos fazer. Exatamente. Isso era muito fazer acontecer. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Como você conhecer a Angela Davis? Mulher do céu! Eu vou deixar você curiosa, porque você vai ter que comprar meu livro no final do mês, para você saber. Mas foi uma surpresa para mim também, viu? Já vou te adiantar uma coisa. A Angela Davis estava andando com uma foto minha na bolsa. Quando ela chegou no Brasil, ela estava, tipo... A primeira coisa que ela chegou no Brasil foi tirar a foto e falar, eu quero saber de Preta Ferreira. Ela é amiga, está na prisão, mas eu achei que esse seria um processo bem doloroso para ela também, né? Reviver uma prisão, revisitar uma prisão e ver uma outra mulher preta presa, né? Mas graças a Deus que deu tempo de eu sair. Aí eu saí, assim que eu saí, ela chegou e ela já me fez uma surpresa. Eu acho que foi a maior surpresa da minha vida, assim, foi eu estar em casa e receber a Angela Davis. Oh my God! Então, porque eu estava participando do seminário no SESC Democracia em Vertigem.
Aham. Sala lotada, e ela falou de você no seminário. Sim. E aí, Maravilhosa. É minha amiga íntima, viu? Ah, tá. Tô assim com ela. E depois a Tarsila me falou que ela tinha ido te visitar. Eu falei, nossa, que emoção, muito lindo isso, muito bom, muito lindo. Foi lindo. Tá no meu Instagram, tem um vídeo lá nosso, um vídeo meu e dela desse encontro. Tá. Maravilhoso. No IGTV, gente, tem eu e Angela Davis, olha que chique. Preta, inclusive a Cris é sua fã de longa data. A gente foi ela me levou no lançamento da Hotel Cambridge. Aí ela te viu de longe e falou: eu quero muito tirar uma foto com ela. Ela tem umas 4, 5 fotos com você lá. Ai, ela meio que disputou máximo! com o pessoal pra ser com você. Que linda, Né? posta, Ela é muito sua fã. Um beijo, meu amor. Eu acredito que vocês já se conhecem. É o mundo do audiovisual, amiga. Tem uma pergunta do Mário. Posso ler, Tarsila? Você lê? Pode ler. O Mário, aluno da turma 9, perguntou: Preta, eu gostaria de saber se a questão da discriminação e preconceito, na sua concepção, chega a influenciar também no processo de se conseguir apoio financeiro e de mais recursos para fazer um filme no cinema hoje. Mário, querido Mário. Claro que sim, né? Total. O racismo nesse país é um câncer, né? Tudo que o povo preto vai fazer, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ficar pedindo grana, né? A gente tem que ficar pedindo dinheiro. Pra gente entrar num festival, pra gente conseguir um patrocínio, né? Tipo, concorrer aí com outros filmes, a gente tem que lutar muito. Por exemplo, o Cambridge foi um processo muito difícil para ele entrar nesses festivais para conseguir dinheiro. Então, a Eliane Café e o Beto Amaral, na verdade, né, que foi o produtor, ele lutou muito, tipo, porque quem é que vai aceitar no Brasil aceitar um filme como esse, né, como Hotel Cambridge? Agora ele ainda tá com um novo filme aí, que chama-se Para Onde Vão as Feiticeiras, que conta diversas histórias de diversos corpos, que também foi um processo muito difícil para conseguir patrocínio, e ainda tá nesse processo, né? Quando se trata de retratar a verdade e de retratar corpos minorizados, tudo fica mais difícil. O racismo persegue a gente em todos os lugares, a todos os instantes. Com certeza. É que nem você falou, tem uma apartheid total no audiovisual, assim, é escancarado, né? É totalmente escancarado. Você entra num set de filmagem, homem branco, né? Mulheres brancas. E é isso. Mas você vê aí diretores contando histórias de população preta, branco, né? E aí quem é que tá ali para escrever aquela história? Quem é que tá ali para contar aquela história? Quem é que tá ali para dirigir aquela história? Colonizador, né, mano? Como sempre. O branco quer ter protagonismo em tudo e a gente tem que começar a fazer essas pequenas interferências. Pequenas não, grandes. Eu acho que o primeiro passo é abrir a boca, começar a falar, não aceitar esses empregos subalternos, porque quando um preto rejeita um trabalho porque vê que tem discriminação no meio, o outro preto tem que parar de aceitar. Enquanto a gente continuar aceitando, enquanto a gente não se colocar no lugar de falar, eu sei fazer, enquanto a gente não se colocar no lugar, tipo, eu não aceito isso, o que vai sobrar pra gente é o resto. Então tá na hora da população preta falar, ou vocês vão trabalhar junto com a gente, ou a gente começa a contar nossa própria história, começa a fazer nosso próprio filme. Porque tem muito diretor também ganhando aí com cota. Tem muito diretor dizendo que tem que ter a cota do cinema, né? Não sei o quê. Então, continua se aproveitando, nos escravizando. Então, enquanto a gente não se posicionar, não muda. Então. Perguntas, gente? Gente, eu vou ter que sair, que eu vou para um outro compromisso agora. Ai, meu Deus, já é o 3º da noite. Só um segundo. Vamos fazer, então, uma print do sorriso com a Preta? Vamos dar uma adiantada. O que você acha, Tarsila? Galera, quem tem câmera, entra aí. Vamos fazer um print do sorriso. Que, olha, a Preta tá aqui com a gente, gente. Pelo amor de Deus. Francisco, Álvaro, vocês podem entrar? Eu vou até tirar com 2 câmeras hoje.
Olha, passa batom, hein? Passa batom! Não deu tempo, mulher. Só um minutinho. Peraí. Pronto, vou até fazer com 2 câmeras aí. Boa, Francisco. Vamos lá. Álvaro, você consegue? Só um segundinho, Preta. Aí, vamos dar um sorrisão, galera. Rapidinho para agradecer, Preta. 1, 2, print. Aí, deixa só eu confirmar. Só um minuto. Valeu, ficou lindo. Ficou lindo demais. Ficou ótimo. Depois a Tarsila te encaminha, querida. Muito obrigado, viu? Me mandem. Obrigada, viu, gente? Desculpa a correria, que eu tô sem horário mesmo. Tô, ó. Mas vamos que vamos. Muito obrigada por você estar aqui. Todo mundo queria muito a sua presença. Gratidão. Já tinha exibido o clipe outra vez, então todo mundo já conhecia bem. Tarsila, a gente tem que conversar que tá vindo um novo clipe aí, viu? Bora conversar. Obrigado, gente, essa nova Preta. música é babado. Vocês vão... Olha, se a Érica se emocionou, ela vai se emocionar muito mais ainda com a próxima, viu? Eu acredito. Quando eu vi a sua segunda música, eu já falei, não é possível, é melhor que a primeira. Muito obrigado, Preta, pela participação. Muito Obrigada, interessante. gente. Contem comigo, viu? Um beijo. Obrigada. Até mais. Tchau. E aí, gente? Foi pouquinho. Foi pouquinho, só 1 horinha. Porque eu queria muito fala, ver o filme dela, da Eliane Café. Não ouvi, Cris. Gosto muito dela. Eu também. Eu sou super fã. Assistente e fã. Eu adoro, assim, é muito... Ela é uma pessoa iluminada mesmo. Assim, é realmente iluminada. Eu vou te contar uma coisa que ela fez na escola, que foi muito legal. Ela foi convidada, a gente teve uma exibição de uma... Seria tipo uma formatura dos alunos no Sesc, né? E o Sesc pagou para a Eliane Café, era um projeto que o Sesc tinha, a escola foi e o Sesc pagou para a Eliane Café. Só que ela, quando ela percebeu que era só uma exibição com a família, tudo, ela achou que ficaria chata ela fazer uma crítica, assim, né? Então, ela participou do evento, mas depois ela foi na escola um dia para conversar com os alunos sobre o filme, sabia? Entendi. E eu achei tão incrível que daí ela quis só os alunos e ela trabalhou o filme com eles, conversou, sabe? Eu achei demais. E numa outra vez, daí ela deu uma consultoria para os alunos, daí foi na casa dela. Ela leu todos os projetos e deu uma consultoria, assim. Ela passou um dia fazendo uma consultoria dos projetos dos alunos, né? Então, eu sempre achei ela uma pessoa também muito generosa, assim, com os projetos da escola, sabe? Assim, dentro de tudo que ela fazia, ela arranjava um tempo, assim, e eu achava muito legal. Ela é mesmo. Ela acabou de dirigir um show lá na casa de Francisca, que está tendo uma direção geral, é uma casa de shows, né, que fica ali no centro, direção geral da Laís Bodansky, e aí a cada show a Laís Bodansky convida alguém para dirigir o show. E aí o último foi a Eliane Café e a Carla Café que dirigiram, acho que era Daná, eu não conhecia essa cantora, e aí acho que a Laís Bodansky vai fazer, sei lá, da Gal Costa, sabe, essas coisas. Mas está rolando essas coisas assim. Qual o nome da cantora que ela fez? Eu acho que é Na Ozete, se não me engano. Ah, Na Ozete, sei. Eu não conheço ela, não conhecia. Conheci pela Lili divulgando, né, o show e tal. E foi isso. Mas, gente, das pessoas que estão aqui, alguém quer saber alguma coisa do clipe? Não sei se na época que eu exibi lá a gente falou. Se tiver alguma dúvida também. Mas foi bem incrível falar com a Preta, né? Foram várias coisas bem... pontuações muito boas, né? Nossa, ela é demais. Gente, que espetáculo, né? Você dirigiu junto com a Sônia. Não, é que a história foi o seguinte... que no início a Preta estava meio agoniada porque ela tinha um compromisso, então ela falou muito rápido. Mas a história foi o seguinte, a Preta um dia, a gente estava fazendo esse filme da Eliane Café, onde a gente saiu juntas,
E ela tinha visto o meu clipe que eu tinha dirigido de uma outra cantora que chama Lara Frank, e ela me convidou para eu dirigir o clipe dela. E até então, assim, a música não estava nem gravada no estúdio ainda. Aí eu falei assim, vamos, topei na hora, né? Aí quando chegou, aí isso, sei lá, foi em agosto, julho, agosto, sei lá, de 2018. Aí veio aquelas eleições, que não veio ao caso, e aí depois, muita coisa, né? Todo mundo muito estafado. Aí quando passou isso em dezembro, eu falei, Preta, vamos fazer o clipe? Aí ela falou, vamos. Acho que agora passou as coisas, vamos. E aí a ideia era que eu ia dirigir, entendeu? Só que aí eu falei, Preta, aí eu comecei com essa coisa que eu achava que tinha que ser só mulheres, né? A música falava como um todo, né? Mas eu achava que a gente tinha que retratar só mulheres, eu achava que tinha que ser só mulheres negras, eu não sei o que e tal. E aí eu falei, Preta, eu acho que você tem que dirigir junto comigo, não faz sentido eu dirigir esse filme sozinha. Exatamente todo esse discurso que ela estava falando agora, né? Exatamente, eu achava que ela tinha que retratar aquelas mulheres, né? E no documentário também, ela tinha que entrevistar aquelas mulheres. Uma ou outra entrevista do documentário eu fiz, mas a maioria, quem conversava com as mulheres era a Preta, porque eu achava que era assim que tinha que ser, entendeu? E ela também, principalmente, né? E aí depois surgiu essa ideia da gente filmar na aldeia da Sônia, aí a gente falou a mesma coisa, acho que a Sônia deveria dirigir. Só que no fim, assim, do clipe mesmo, assim, as entrevistas com as mulheres negras, estava sempre só eu e a Preta. E a parte da Sônia lá da aldeia, estava nós três, mas a Sônia que conduziu, né? Mas a gente assina as três e a gente pretende o documentário, como eu estava falando, antes era para ser muito um retrato de mulheres, um empoderamento de mulheres negras indígenas, né? A partir da história dessas mulheres que a gente estava retratando. E aí, com tudo que aconteceu com a Preta e tudo que aconteceu também com a Sônia, né? A Sônia teve uma ocupação que a aldeia indígena dela fez na prefeitura, que foi super pesada, assim. E a gente filmou, entendeu? Teve coisas que a gente não conseguiu filmar, que a gente não estava lá no momento, mas assim, os indígenas jogaram flecha no choque não, como que chama em São Paulo? É choque, né? No choque, apontaram arma para a Sônia, entendeu? Essas coisas todas, porque a Sônia é a líder, né? Hoje em dia ela não se diz mais a líder, porque está tendo muita perseguição, né? Então ela fala que ela é uma ativista. Mas é isso. E aí, enfim, tudo isso, todas as coisas que aconteceram depois que a gente gravou o clipe, que a filmagem em si foi em dezembro de 2018, tudo que a gente filmou até agora, a gente vai colocar no clipe, no documentário, e a ideia é pegar todo esse material, essa entrevista da Preta com a Angela Davis. Se bem que agora ela falando que vai entrar numa série, já fica essa coisa de direitos, né? Mas é uma coisa que eu tenho que falar para ela, inclusive. Mas é isso, assim, tudo que aconteceu, todo esse material, todas essas filmagens de rede, desculpa, gente, peraí, deixa eu desligar aqui. Essas filmagens de Mídia Ninja, Jornalistas Livres, que são todos parceiros da Preta e da Carmen, então a gente vai aproveitar, entendeu? Eu ainda preciso ir atrás disso, inclusive. E quem vai montar vai ser a Manu, que foi uma das fotógrafas. A fotografia está impecável, né? E ela é muito boa montadora também. E ela justamente falou de começar essa semana e me pediu para ir atrás dessas outras imagens da Preta e da Sônia. É um pouco isso. Falei muito, gente, desculpa. Não, foi ótimo. Foi ótimo. E como é lidar no set, ou nos espaços de gravação, com essa avalanche de influências, esse monte de coisa que aparentemente
desculpa a palavra coisa, esse monte de referência, esse monte de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Porque acredito que a Preta não é a única. A Sônia tem as referências dela, você tem as suas. Como é que é lidar com isso no set e compor esse clipe, esse doc, essa história, né? Porque não é só um registro histórico, é a própria vivência da história que está sendo registrada agora, né? Acho que não deu nem tempo de pensar no registro histórico, está sendo registrada a vivência dessa história, né? Como é que é isso? Então, assim, a partir do momento que eu propus isso para a Preta, a gente estava muito sintonizada mesmo, assim, é que nem você falou, a gente estava fazendo uma coisa que estava acontecendo, coisas documentais e tudo, mas boa parte do documentário também são as entrevistas que a gente fez com essas mulheres, né? A gente entrevistou a Isabel Zua, que é uma atriz portuguesa, entrevistamos diversas mulheres diferentes. Tem uma outra atriz que chama Tati Godoy, que ela se posiciona muito nessas questões de racismo, assim, então foi muito bom falar com ela sobre essas coisas. Por acaso ela fui eu que entrevistei, porque como eu tinha chamado ela e eu já tinha uma proximidade e tal. Mas assim, eu e a Preta a gente estava muito sintonizada, então a gente, em nenhum momento a gente atravessou uma outra, assim, em nenhum momento, de nenhuma filmagem. Quando ela estava falando, eu estava calada e vice-versa, sabe? Era muito, não sei, era muito orgânico. Foi estranho até, assim, a gente se deu muito bem, assim. Legal. E aí, Cris, eu sinto que você quer falar mais coisas. Não, na verdade, eu achei que a Érica queria falar, porque antes ela tirou... Não, eu ia perguntar quanto tempo levou para a gravação do clipe, finalização, essas coisas? Quanto tempo levou? E Olha, foi até bastante tempo, assim, tipo, por exemplo, eu já dirigi clipe que eu filmei em 2 dias e a finalização foi bem menos que um mês, assim. A própria cantora, por acaso, ela era montadora de cinema antes, que era um outro clipe, né? E foi tudo muito rápido, assim, muito, muito objetivo. Agora, a gente teve 11 diárias de filmagem, porque era isso, a gente estava filmando o clipe e o documentário, né? Então, tinha vezes que a gente, num dia, só filmava uma mulher, entrevistava, entendeu? Aconteceu, teve diárias que foi só uma pessoa que a gente agendou. Porque a Preta tinha muito isso, assim, de respeitar ao máximo, assim, as mulheres que estavam sendo retratadas. Então, a gente ia muito pelo momento delas. E aí, depois da finalização, a gente terminou de filmar em dezembro, a gente ficou meio que de janeiro até a gente lançou 14 de março, quando completou 1 ano de Marielle, da morte de Marielle. A gente ficou meio que 3 meses meio montando, e depois correção de cor e finalizando, assim. Mas, e eu e a Preta também fomos muito incisivas na montagem, assim. A gente foi, eu, a Preta e a Sônia, na casa da montadora, que era uma outra montadora, que é a Bia Pomar, que foi incrível. E a gente assistiu todo o material, a gente ia falando cada trecho que a gente gostava, etc. Aí depois eu tinha entregado um roteiro, a gente tinha um roteiro de filmagem, né? Mas várias cenas a gente acabou não filmando. Então eu fiz um roteiro de montagem para ela, do que eu imaginava o clipe montado. Entreguei para ela, ela fez um primeiro corte, e aí depois eu e a Preta, a gente era muito minuciosa, assim, assistindo, tal plano, acho que tem que ir antes desse, dando vários palpites, mas ao mesmo tempo falando, olha, fica livre para criar, porque, né, senão não tem graça nenhuma fazer o trabalho. Mas a Bia foi muito incrível, assim, eu acho várias coisas muito sincronizadas e de ritmo que o clipe tem, foi ela que trouxe, assim, é muito, muito legal. E a cor, quem fez foi a Alice Drummond, que foi uma das fotógrafas também. Tem a questão do início do clipe, que é
é muito, muito simbólico a questão da imagem em movimento reverso, os cartazes vão se sobrepondo um ao outro. Talvez seja, não sei, a meu ver, assim, eu vi uma única vez agora e a imagem estava congelando um pouco, não estava tão bom a qualidade do clipe, assim, mas foi o que me deu um uau, assim, me segurou assim no começo. Eu queria saber como é que vocês pensaram nisso, e tem uma foto da Marielle no fundo, né, que é muito Sim. significativo. Obrigada, Álvaro. Na Consolação, né, ali na Roosevelt, e na época tinham jogado uma tinta vermelha, né, em cima. E era muito forte. E aí foram várias referências, né? Essa dos cartazes, era de um clipe antigo do Bob Dylan, que eu tinha visto, e gostava dessa ideia da preta passando uma mensagem ali. A coisa do Ligue 180, acho que foi a preta que trouxe. E a gente ia trazendo cada uma coisa, né? E várias outras pessoas tinham colaborado no roteiro também. E essa coisa do reverso, eu acho, era uma coisa que tinha no clipe que eu tinha dirigido anterior, que a Preta tinha assistido, tinha gostado, e ela que sugeriu que a gente colocasse reverso. Assim. Então, a gente já colocou os cartazes tudo de maneira reversa para poder reverter, né, na montagem, e realmente ficou bem forte, né? A sensação que me deu é que a gente, como se a gente tivesse numa regressão, né, muito simbólico do que está acontecendo, do que a gente vive atualmente. É exatamente isso, a mensagem é exatamente essa, isso mesmo. E Álvaro, peço que depois que acabar aqui, você assista pelo link em alta qualidade, por favor, porque assistir embaixo é muito, muito triste, porque a estética desse clipe assim, é muito forte, as cores, a resolução, né? No link está em alta, então peço que você assista depois, que vale a pena. Verei. Eu imaginei que isso fosse acontecer, mas eu achei que valeria a pena ser assim, porque ainda mais porque a Preta estava corrida, falei, melhor a gente exibir assim, porque se tiver um tempo morto, aí vai ser pior. E a Preta falou a respeito dos R$5.000. Isso foi fundo de onde? Vocês fizeram uma vaquinha? O que vocês fizeram? Não, foi um catarse. A gente fez uma vaquinha no Catarse, né? No site do Catarse, e conseguiu coletar esse dinheiro, e aí pagou os custos. Pagou, na verdade, os custos do clipe e do lançamento, porque o lançamento a gente também fez uma grande festa. Lá na Ocupação, foi bem incrível, assim, choveu, e mesmo assim as pessoas não iam embora, ficavam lá assistindo de guarda-chuva. E estava muito bonito, a Preta contratou umas flores para colocar assim por cima, ficou bem bonito, assim, foi bem emocionante, né, porque era 1 ano da Marielle. Foi gravado isso? Um dia memorável. Olha, tem uma filmagem, mas que não sei. Não... Preciso ver. Preciso ir atrás desses materiais. A Carmen fez um discurso... Desculpa, André. A Carmen fez um discurso memorável também. Diga, André. Não, uma curiosidade, desses R$5.000, professora, que vocês conseguiram arrecadar, você tem ideia, assim, os custos do clipe, para onde foram esses 5.000? Por exemplo, 20% para locação de equipamento, para comida da galera, para pós-produção, para onde que comeu mais dinheiro, assim? Eu acho que principal, assim, esses custos de produção, tipo alimentação da equipe, gasolina, para locomover a equipe, aluguel de equipamento a gente não teve, acho que praticamente nenhum a gente conseguiu.
emprestado. As pessoas não receberam, todas, né? Eu não recebi, a Preta, ninguém da equipe. Mas posso ver melhor para você, exatamente. Mas é isso, no lançamento também foi um bocado de dinheiro, né? Mas, agora falando de maneira mais... Exatamente o que a Preta estava falando, dá para fazer um filme assim mais barato, mas de uma maneira que você tem que pensar numa equipe menor, sabe? Tudo menorzinho, né? Mas acho que a qualidade da imagem que eu acho que esse filme tem é um pouco assim da experiência que a equipe tinha, né? Várias pessoas eram bem experientes, e eu acho que a equipe era bem grande, de uma maneira que talvez hoje eu faria diferente, sabe? Porque é isso, às vezes fala assim, mesmo que a pessoa não está recebendo cachê, o que eu também não acho certo, só de ter mais gente, é mais gente que você precisa alimentar, mais gente que você precisa transportar, e assim vai, né? Eu lembro que quando a professora passou na escola, e depois eu vi também em casa, e realmente a fotografia eu acho muito bonita, assim. Tanto os planos, né? Tem muito primeiro plano, tem alguns planos detalhes dos olhares das mulheres, tudo. Então é bem bonito. Só que a própria a qualidade da imagem também é bonita, né? E a gente, como estudante, claro que quer fazer uma coisa bonita dessa, né? E por isso que assim eu fico perguntando assim, o quanto custou após ou até os equipamentos, porque dá vontade, eu morro de vontade de fazer uma coisa bonita, sabe? E só que eu fico pensando, poxa, eu não tenho uma câmera que grava em 4K, eu não tenho essas coisas, e eu mesmo um pouco me saboto, né? Então, sempre quando falo assim, poxa, fala assim, 5 mil reais. Para mim, 5 mil reais é uma puta grana, né? É claro que cartazes, tem todos esses meios, mas por isso que eu fico que a vontade, assim, a mensagem é bonita, os planos são bonitos, e a fotografia, assim, a qualidade também é bonita, então isso aguça muito a nossa vontade. Imagina a gente estudante da melhor escola que existe, mas muita vontade de fazer assim, então eu fico sonhando, assim, por isso que eu pergunto, sabe? Não, André, mas você vai fazer ainda imagens lindas. A questão eu acho que aí, a grande questão, lógico, a câmera é uma câmera que hoje em dia é boa, né? Mas eu acho que é uma Sony Alpha S2, eu sou péssima para não... A 7, talvez a 7 III. S2 assim. Alpha 7, né? Não, S2. Gente, de qualquer forma, eu achei, enquanto eu estava preparando para a live, eu achei todos os materiais do clipe. Eu posso mandar para vocês também, já que amanhã eu vou mandar os materiais dos outros filmes. Eu já posso mandar o roteiro do clipe, posso mandar um relatório que fala todas as câmeras que a gente usou em cada diária, se teve som, se não teve, o que aconteceu. É um relatório que eu fiz assim bem minucioso. Posso mandar para vocês. Mas eu acho que a grande questão de qualidade de imagem é sempre pensar questão de locação, a estética mesmo, né? Do quadro como um todo, né? A locação. Eu sou muito ligada em locação. Assim, todo filme que eu vou fazer, eu já penso onde eu quero filmar, o que eu quero retratar, o que eu quero que apareça no quadro, sabe? Isso eu acho muito importante. Porque é o que vai estar ali no fundo da sua imagem, né? Então, é o que conta muita história, né? Às vezes você não precisa fazer muito e aquilo já está contando uma história. E, claro, que tem essa questão da câmera. A correção de cor, acho que foi bem importante. Se eu mandar para vocês a imagem que sai da câmera toda lavada, vocês vão ver a diferença, assim, muito diferente, assim. E vou te mandar também um link que é o teaser
do documentário que a gente fez na época para ir para um festival lá fora, que uma amiga nossa ia para o festival e acabou levando o filme para mostrar para produtores lá e tal. E aí a gente fez esse teaser. E foi uma outra pessoa que fez a correção de cor. Então eu posso mostrar a diferença também, porque hoje em dia eu já não gosto tanto da maneira que foi pensada a cor naquele outro vídeo. E foi uma outra pessoa que fez, não foi a pessoa que fez o clipe. E aí vocês podem ver a diferença de correção de cor, como muda uma imagem também, sabe? Então, acho que essas duas coisas. A câmera, mas o principal disso é o olhar. É o que a Preta falou. As pessoas estão contando história, fazendo roteiros, falando de racismo com humor, de uma maneira, né, que as pessoas queiram assistir, com um celular. Então, vai muito do olhar. Eu acho que o grande lance da fotografia desse clipe é também o enquadramento, entendeu? Então, pensar os quadros, se você pensa muito exatamente cada cena, como você vai contar, isso faz muita diferença. Então, eu acho que você consegue fazer um filme gastando praticamente nada e ainda fica bom, fica bonito, entendeu? Sim, com certeza. Uma coisa que eu ia até perguntar para Preta, aí eu fiquei viajando em tudo que estava se falando e não perguntei. Perguntar para a professora o que a professora acha. Quando a Preta falou das pessoas minorizadas, etc, etc, quando você vai contar essas histórias, você vai passar essa mensagem dessas pessoas, você acha, professora, que o documentário dá mais uma veracidade, dá mais uma potência para aquela fala do que a ficção? Na verdade, foi exatamente isso que a Preta falou, né? Ela acha, mas porque ela acha que as pessoas acreditam mais, né? As pessoas, né, lidam aquilo. Muita gente também, e também tem esse erro de leitura, né? Porque muita gente vê documentário e às vezes acha que é verdade. Mas a linguagem do documentário não quer dizer que é verdade, né? Você pode criar, você pode ter ficção no meio, você pode estar enganando o espectador a todo momento. Então, isso é tudo uma questão de... Até na história do cinema do documentário, tem muito isso, né? Mas... É culpa do professor, é isso? Fala. Pode falar. É culpa do Coutinho, isso, de querer enganar. Sim. Do Coutinho lá, né? E eu sou assim, eu amo o Coutinho de um jeito, assim, que eu não sei nem explicar. Então, assim, tem um documentário meu que é muito por esse lado do Coutinho também, que não está finalizado. Tem só um teaser. E eu me perdi agora. Mas, assim, o que eu acho... Eu gosto muito de ficção também, mas quando eu vou dirigir, eu tendo muito para o documentário, sabe? Então, não sei. Eu não acho que... Eu acho que o documentário, nesse sentido do que você está falando, de atingir as pessoas e convencer as pessoas, eu acho que sim, o documentário atinge mais. Eu concordo, professora, também com essa linha de pensamento, assim. Ela falou uma coisa que eu penso muito, assim, já existem tantos filmes para ir, só a gente pescá-los, assim, sabe? Ficar criando e plano para lá e plano para cá, às vezes, não plano, mas e faz um take, faz 2, faz 5, faz 10, me irrita um pouco, assim, sabe? Eu gosto de pescar as coisas e fazer aquilo virar um vídeo, como um menino, ela falou do menino que fez do ônibus, sabe? Ele, vem ônibus, vem cobrador, não. Ele pegou ali o momento e fez uma coisa, eu não assisti, mas pelo que ela falou, bem bacana. Eu gosto mais assim, eu acho que é onde eu me identifico, assim, onde eu queria fazer mais coisas, assim. Enfim. Uma coisa que eu acho muito legal, que a Preta falava muito durante as filmagens, que ela falava, a gente não precisa ir atrás de grandes referências, a gente não precisa ir atrás de uma pessoa que está na televisão, uma pessoa que está não sei aonde.
você pode olhar para o lado e ter uma pessoa que é referência, sabe? Uma pessoa que mora na sua casa, ou que é sua vizinha, ou que você trabalha junto. É uma pessoa que é uma referência, que tem coisas a dizer, e é isso. Isso é incrível e bate muito no que eu acredito também, que é nessa coisa Coutinho, porque o Coutinho acreditava isso, né? E eu acredito super também, assim, eu fazer documentário para mim é muito bom, porque de repente você está falando com uma pessoa, de repente ela está falando a verdade. E eu acho aquilo maravilhoso, assim, às vezes você acabou de conhecer a pessoa e a pessoa está te falando várias coisas que são as grandes questões que ela pensa na vida, e aquilo é incrível. Álvaro, quer dizer algo? Eu queria te perguntar, acho que a história recente é um negócio tão pesado falar história recente, mas tem uma questão que talvez eu torço muito para que esteja se transformando, que é as mulheres como diretoras, né? Por um acaso, eu estava dando uma olhada semana passada e vi que houve poucos registros de mulheres que foram premiadas em Cannes, com Oscar, em Veneza, etc. E que a história das mulheres no cinema, dirigindo, não é uma coisa tão antiga assim, né? E acho que essa coisa da emancipação feminina, desses olhares femininos, contribui muito para a mudança de perspectiva do que a gente vê hoje no cinema. Eu queria saber das mulheres diretoras, você citou duas, quais são suas grandes referências? Olha, você diz de mulheres, né? De mulheres, isso. Não é porque eu trabalhei com elas, mas eu gosto muito da Eliane Café e da Juliana Rojas. São pessoas que realmente são referências para mim, porque elas fazem filmes potentes, incríveis, não só na questão estética, mas no roteiro, no conteúdo, nas críticas que tem por trás, e isso me interessa muito, assim, sabe? Porque a gente às vezes até gosta de um filme para entreter, né? Mas muitas vezes filmes que estão falando de assuntos relevantes, que te fazem pensar, me interessam muito. E aí, bom, agora fora tem algumas, assim, a que eu andei vendo mais é uma francesa que chama Céline Sciamma, que ela fez um filme que chama Garotas, em português, agora em inglês é Girlhood, eu estou tentando lembrar em português. Ela dirigiu também aquele filme Tomboy, que é mais conhecido. E o filme mais recente dela é Retrato de uma Jovem em Chamas, que é bem bom também. Mas, assim, tem surgido bastante mulheres diretoras interessantes ao longo do mundo. Mas é isso, assim, se for pensar, se eu não me engano, acho que Oscar só uma mulher ganhou em todos esses anos, sei lá quantos anos de Oscar que tem, que são quase 100. Só uma mulher ganhou um Oscar de melhor diretora, né? Então, é muito ridículo, né? É escrachado, assim, né? Não tem nem o que dizer, assim. Anos atrás teve uma grande manifestação, né, de mulheres em Cannes, mas está começando a mudar, mas ainda é devagar, né? E a mesma coisa em relação a negros, trans e todas as coisas, né? Então, mas eu acho que isso vai ser muito bom, porque, assim, querendo ou não, não vai ter como não mudar, né? Porque as pessoas estão pressionando. Então, isso vai dar uma grande mudança de perspectiva mesmo no cinema, assim. Ainda bem, né? Porque o cinema estava muito a mesma coisa.
Ah, Cris, que bom que a gente conseguiu trazer a Preta, né? Eu já estava assim, ai meu Deus, não vamos conseguir, mas no fim deu certo. Deu. Foi muito bom, viu, ela ter vindo. Dá até Foi. para pensar depois, numa outra ocasião, um outro tipo de projeto, assim, mas foi muito legal que acabou acontecendo. Sim. Mesmo que foi rápido, assim, né? Foi legal. Eu acho que as coisas que ela falou foi bem relevante. Não, e engraçado que durante a gente estava aqui, aí eu vi o recording ali, eu falei assim, talvez essa filmagem possa ser útil. Eu já pensando no documentário. Mas, enfim. Você mesma faz seus roteiros? Sim. Eu mesma. Na verdade, eu estou com 3 projetos de longa documentário que estão nesse andamento, né? O Minha Carne é um deles. Aí tem esse outro do Felicidade, mas que tem um roteiro, mas que é muito orgânico também, de ir filmando e as pessoas. Mas, sim, em geral eu faço sempre, assim, mesmo os clipes que eu vou dirigir, agora eu vou dirigir um que eu estou dirigindo remoto, eu sempre faço o clipe junto com a pessoa, assim, porque eu, sei lá, acho estranho, né, você dirigir uma coisa que você não fez o roteiro. Muita gente dirige, mas eu acho um pouco estranho. Porque aí você não tem muito controle, né, do que está sendo dito e como vai ser. Eu fico um pouco aflita. Gostei muito de hoje, gente. Fala, Grande. Não, para fazer o segundo print do sorriso da noite. O primeiro evento com 2 prints do sorriso. O que vocês acham, hein? A gente tem um evento. Vamos lá. Álvaro, consegue aí, Francisco? A gente Porra, Grande, eu tô na cama, velho. Pô, velho, vai ficar lindo. Meu. Vai ficar lindo. Francisco, você consegue? Aí, olha, cara, que maravilhoso. Pô. Vamos lá, gente. Aí, Francisco. Quase, Francisco. Aê, de máscara, tá certo, bem seguro. Vamos lá. 1, 2, print. Beleza, pessoal. Ó, primeiro evento com 2 prints do sorriso. Tá vendo? Não é fraco, não. Ficou ótimo, gente. Valeu, viu? Valeu, gente. Então é isso. Quem quiser assistir pelo link que eu mandei aí do chat, eu acho que vale a pena, porque tem que assistir com qualidade de imagem. Então tá, Sim. gente. Manda as coisas para vocês. Manda o link lá. Valeu, gratidão. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado, Tarsila. Foi muito legal. Boa noite. Legal. Tchau. Boa noite. Obrigado, Tarsila. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Tarsila. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Saiu. Então deixa. Parando de gravar.